comum, às vezes, a gente discutir, conversando entre outros irmãos, e às vezes a gente percebe os irmãos falarem ou transmitirem que tem a impressão de que há uma casta especial, há um grupo especial, privilegiado de crente que recebeu do Senhor algo diferente. Que estes frutificam em tempo e fora de tempo, que esses têm uma vida frutífera para o Senhor, porque é um grupo especial. Porque é um grupo que recebeu uma dotação especial do Senhor. Mas Pedro olha para os irmãos a quem ele se dirige, e sem fazer distinção entre um e outro, ele diz que todos receberam do Senhor tudo que é necessário a uma vida piedosa. A despeito de dificuldades, de enfrentamentos, de oposição, de tudo que se levante diante de nós, que nos cerque, que nos desanime, nós temos uma afirmação que diz: tudo que eu preciso para viver de maneira piedosa e frutífera para a glória de Deus, o Senhor mesmo me concedeu. Alguns podem confundir que essa proposta de Pedro de perseverar, de ser diligente no esforço de frutificar, seja uma coisa onde você se apegue à conquista, à força das suas mãos. Mas ele, antes de nos exortar a produzir frutos, ele fala: Deus lhe concedeu a condição para isso. Graciosamente, Deus derramou sobre a sua igreja a capacidade, ou o Espírito que capacita, melhor dizendo, a fazer aquilo que Ele quer. Aquelas boas obras que, como é dito em Efésios, Efésios diz que o Senhor nos criou para boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos. Então todo o caminho está pavimentado. No Salmo cantado aqui, diz que o Senhor nos guia por águas tranquilas, Ele nos faz deitar em verdes pastos, Ele conduz, Ele faz, Ele age, e Ele preparou um caminho para que nós andássemos nele. E nos capacitou em tudo para frutificar. E Pedro vai colocar diante de nós 7 degraus, poderíamos dizer, 7 degraus, para que nós venhamos a alcançar uma vida frutífera. Partindo da fé, e quando Pedro fala aqui de fé, ele não está falando de uma fé, eu acredito, eu creio, ele está falando naquilo que foi entregue, como está escrito em Judas, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então é o depósito da fé, é o evangelho do Senhor, é a palavra de Deus. Então, sob esse alicerce são edificadas virtudes, que ele fala: diligentemente, empregando todo esforço, acrescente a fé, acrescente a fé, acrescente a fé. Então, com isso, nós entendemos que o conhecimento das doutrinas da fé, que são essenciais a uma prática de vida cristã que agrade a Deus, elas são essenciais, mas só o conhecimento dessas doutrinas não é suficiente. Só esse bom depósito, eu conheço, eu sei o que Jesus fez por mim, eu conheço a obra de redenção, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei o que é o novo nascimento, como há pouco tempo foi ensinado aqui numa série de estudos. Mas Pedro fala: acrescente a essa fé virtude, acrescente a essa fé. Ela precisa ser edificada. Então no verso 3, a partir do verso 4, ele diz: por meio delas, das promessas, daquilo que o Senhor concedeu a partir do seu pleno poder, por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito ricas promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Uma vez que nós conhecemos as verdades desse Evangelho, esse depósito, como repetindo, não é a
fé, eu creio nisso, mas aquilo que nos foi legado, uma vez por toda entregue aos santos, uma vez que eu creio nisso, uma vez que eu vou acrescentando a essa fé as virtudes, eu me torno, pelas muito ricas e preciosas promessas, participantes dessa natureza divina. E que promessa? Ser coparticipante da natureza divina. Pedro se despedindo praticamente, como eu disse, o seu testamento, ele diz aos irmãos: uma vez que vocês deixem de lado a inatividade, uma vez que vocês reconhecem terem recebido de Deus tudo que é necessário à vida, à piedade, que vocês começam diligentemente a acrescentar à sua fé virtude, vocês se tornam participantes, mediante as suas ricas promessas, da natureza divina. Pedro não está falando aqui de uma conquista de salvação. Pedro não está falando aqui de obter um favor especial de Deus porque você é frutífero. Mas ele está falando daquilo que você declara ser. Uma vez que você frutifica em Cristo Jesus, você declara, você proclama quem você é, o fruto dessa obra de redenção. E ele prossegue: para que por elas, mais uma vez as preciosas promessas, vocês se tornem participantes da natureza de Cristo, já que escaparam da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando os seus esforços, acrescente a fé que vocês têm a virtude, e a virtude o conhecimento. O conhecimento que Pedro fala aqui, sendo repetitivo até, não tem a ver com conhecer doutrina. Pedro está falando de experiência, de experimentar, de conhecimento que transforma. Não é eu sei de ouvir falar, é fruto de uma vivência. Se eu diligentemente me empenho nesse crescimento, nessa busca de frutificar, eu vou experimentando nessa caminhada. Eu vou experimentando de Deus, eu vou experimentando da força do poder de Deus, eu vou vendo Deus agir diante daquilo que é da vontade dele. Então esse meu conhecimento não é uma ideia, não é algo só do cognitivo, é experimentado. É algo que às vezes você não consegue nem formular para explicar a alguém. Me explica o que está, você não sabe, mas você experimentou. Você sabe o que está acontecendo. Você dá testemunho na sua vida que Deus está fazendo em você ou através de você. Não é uma coisa só de ouvir falar. É vivencial. Essa virtude, esse conhecimento que é acrescentado à sua fé. Esse é o primeiro passo. Ele fala do conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. É uma escada. É uma escada que tem como base a fé, repetindo, os argumentos, o evangelho, a palavra, as doutrinas essenciais. Que uma vez que eu conheço, essas doutrinas fortalecem a minha vida cristã. Beleza, isso é verdade. Eu preciso conhecer para viver de maneira que agrade a Deus. Mas acrescentando a essa fé o conhecimento. Esse conhecimento de experiência me permite desenvolver esperança. Mas não a esperança de, como diz, do esperar, mas do verbo esperançar, de agir. Eu faço, eu não sou aquela coisa passiva, né? Como mais à frente ele diz, você não será inativo, mas frutífero. É esperança no sentido de eu avanço, eu confio, eu acredito, eu tenho sobre mim a capacidade. Deus colocou em mim dons e talentos, Deus colocou em mim o seu Espírito e me equipou para ir e fazer. Então não é algo, eu deixo essa vida passiva e começo a caminhar rumo ao frutificar. Acrescentando
a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. Piedade não é muito comum a gente estar falando de piedade, né? A ideia que a gente tem a piedade está mais associada a ter misericórdia, a se compadecer de alguém, do que um estilo de vida. Mas quando a gente pensa no estilo de vida piedoso, é um conjunto de práticas, é uma forma de vida que é um reflexo do quanto você conhece, em que está fundamentado. Então, esse fundamento é a sua fé, beleza, então o quanto eu conheço. O quanto eu conheço de experimentar, o quanto isso gera em mim a esperança e a perseverança diante da dificuldade, e isso se reflete em uma vida piedosa, de devoção piedosa. Não é o que eu tenho em relação ao outro. Eu tenho piedade. Por piedade eu fiz, por piedade eu deixei de fazer. Mas é a forma com que eu vivo que representa uma vida piedosa. Acrescentando a fé, a virtude o conhecimento o domínio próprio do Espírito, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade. E isso é uma marca que Pedro destaca não só nesta carta, mas na sua primeira carta. O amor fraternal como uma marca de virtude que foi acrescentada à sua fé, de conhecimento que foi acrescentado à sua fé, de domínio próprio que foi acrescentado à sua fé, de esperança e perseverança, a piedade, a fraternidade. Não existe uma vida piedosa onde não haja o amor fraternal. Não existe uma vida piedosa ou uma vida frutífera onde os seus relacionamentos não são permeados por amor fraternal. A igreja cresceu, é frutífera, não há amor. A igreja se multiplicou, é frutífera, mas não há amor. Não há fraternidade, não há preocupação, não há colocar-se no lugar do outro, não há a necessidade do outro como mais importante do que a minha. Não há piedade verdadeira se não há fraternidade. Há uma capa, há uma estética, há uma forma, mas não há uma transformação. Não é um fruto, é um adorno. A ideia de fruto é algo que nasce da sua essência. Um adorno, ele é colocado. Uma árvore natural, ela frutifica. Uma árvore de mentira, um enfeite, uma árvore de Natal, você coloca algo, você coloca um adorno. E quando esse frutificar, ele é realmente verdadeiro, ele é permeado por uma vida piedosa que tem em seu bojo fraternidade. E essa era uma marca da igreja que crescia. O amor fraternal. Todos tendo tudo em comum. Unânimes. Fraternidade tem que ser a marca do crescimento saudável. Um crescimento que não haja troca, cumplicidade e colocar-se no lugar do outro. Ele é inchaço. Nunca será crescimento. Será inchaço. Porque ele não é permeado por compromisso um com o outro. Ele não é permeado por sustentar e suportar uns aos outros. Seguindo, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, esperança, piedade e fraternidade. Pedro afirma no verso 8 que se essas qualidades estiverem presentes,
e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. E a ideia, e Pedro traz isso sempre, tanto na primeira carta quanto na segunda, a ideia de um crescimento constante. Não existe eu sou piedoso ao limite. Eu estou pronto. Eu sou um cristão maduro. Eu sou fraterno. Eu estou desenvolvendo. Eu estou em construção. Eu estou aprendendo. Eu estou conhecendo. Uma vez me relacionando, uma vez desenvolvendo as atividades, uma vez buscando conhecer, não somente de ouvir falar. É uma vida de constante busca do crescimento, acrescentando com toda diligência ou com todo esforço, virtude, a sua fé, conhecimento, a sua fé, piedade, a sua fé, amor fraternal, a sua fé, perseverança, a sua fé. Fé na fé não produz fruto. Fé por fé, cada um tem a sua. Se a nossa fé que foi recebida não for edificada, não for acrescida dessas virtudes, de modo algum ela será frutífera. Seguindo, ainda no verso 8, vocês não serão nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto. É interessante como Pedro, ele atrela o desenvolvimento dessas qualidades, dessas características, ao pleno conhecimento de Deus. Às vezes alguém declara que conhece a Deus, conhece a Jesus, conhece a sua palavra, mas você não percebe nenhuma dessas características que Pedro diz que devem ser acrescidas à fé. Você não vê o domínio. Você não percebe nessa pessoa a piedade. É ímpio no trato, é impiedoso no cuidado, é impiedoso no seu relacionamento familiar, é impiedoso no seu relacionamento com os irmãos. Mas ele diz que conhece a Deus, mas ele diz que conhece a palavra, ele diz que conhece ao Senhor. E Pedro diz que uma das marcas desse conhecimento, desse pleno conhecimento do Senhor, é fruto de você acrescentar à sua fé virtude, conhecimento, piedade, amor fraternal, perseverança. Então, se o meu comportamento, se a minha vida, em medida nenhuma, transmite uma dessas virtudes, eu tenho que me questionar. Será que de fato eu conheço a Deus como essa segunda virtude? Eu experimento esse Deus? Eu vivencio essa fé? Ou será que isso é algo que eu conheço a passagem bíblica? Eu conheço o texto bíblico? Eu conheço a frase que o pregador ou que o professor disse? Porque esses frutos não são vistos. Essas qualidades da minha fé não são vistas. Por fim, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto. A gente, o novo nascimento, a gente entende que é um abrir dos olhos, são as escamas que nos são tiradas, de maneira que nós passamos a contemplar uma nova realidade. E de maneira especial a enxergar Jesus como Senhor, a palavra como verdade, a Ele como o único caminho e Salvador nosso.
Mas Pedro diz que aquele que não desenvolve na sua caminhada, na sua vida cristã, essas características, ele é cego. Ele não vê. Será que esse que não desenvolveu essas características teve os seus olhos abertos? Será que esse de fato nasceu de novo e agora vejo? Eu era cego, agora eu posso ver? Porque Pedro nos dá como régua essa avaliação. Se você olha e não vê nenhuma dessas características, este é cego. Só vê o que está perto. E se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Não só é cego. Ele não esqueceu, ele se esqueceu que aquele que morreu por ele foi para que abandonasse a seu antigo modo de viver. Que o Cristo que se deu por ele foi para que ele não andasse mais como em outros tempos. Ele, apesar de dizer-se ser de Deus, a sua visão continua limitada, embotoada. Ele continua vendo somente o que está perto. E o desafio que Pedro nos propõe, e lembrando que ele fala aos irmãos em um contexto de perseguição. Quando Pedro está perto de morrer, a igreja já sofre de maneira institucional pelo Império Romano a perseguição. E é nesse contexto que Pedro desafia, propõe aos irmãos uma vida frutífera. Lembrando a eles que tudo que é necessário para que essa vida dele frutifique foi recebido no Senhor. No meio cristão, de maneira geral, ainda é acreditado muito ao crescimento, a uma vida frutífera, aos pastores e líderes. Mas Pedro diz que é cada um de nós que recebeu do Senhor a condição para frutificar. João chega a dizer que cada um de nós, filhinhos, vós tem a unção que vem do Santo. Todos nós. Não nos falta nada para que a nossa vida de fato frutifique, que de fato nós brilhemos, como diz, né? Que brilhe a vossa luz e resplandeça sobre os homens. Esse é o nosso desafio, o desafio de frutificar em todo o tempo. Reconhecer que recebemos do Senhor tudo o que é necessário à nossa vida de piedade, para ter uma vida frutífera.